Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel Cortes, e hoje vamos conhecer o lateral direito do Mirassol, Lucas Ramon, onde São Paulo possui conversas avançadas e está muito perto de ser o novo reforço do São Paulo. A informação ela foi levada em primeira mão pelo jornalista André Hernan, onde São Paulo vem negociando a contratação do atleta. Vamos comentar um pouquinho a informação, a notícia e conhecer ao mesmo tempo o jogador. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. Lucas Ramon, vamos conhecer aí o lateral direito de 31 anos de idade. O contrato dele encerra com o Mirassol em abril e o São Paulo está tentando, né, desde já, a contratação dele. Aí um golzinho que ele acabou marcando, um gol meio cabeça de costas ali, né? Acabou fazendo esse gol. E o São Paulo tá tentando até envolver alguns atletas, pessoal, na negociação para tentar ter o atleta de forma antecipada. Eu, sinceramente, não sei se é uma boa, porque o jogador possui somente 4 meses de contrato. Eu acho que não compensa fazer muita loucura, sendo que ele já pode assinar um pré-contrato. Mas o São Paulo certamente já quer o cara agora. Tem até informações também que o próprio Gabriel Sá, se não me engano, acabou citando de que o São Paulo, aliás, que o Mirassol exige uma compensação financeira para acabar cedendo o jogador, tá? Veremos o andamento, mas o andamento assim das conversas estão bem quentes e o São Paulo tem tudo aí para ter esse novo reforço, tá? Vamos acompanhar. É um jogador que tem mais um perfil ofensivo, né? O São Paulo acabou liberando o Mailton para o Fortaleza. Certamente não deve ter agradado muito o Hernan Crespo, por isso o jogador acabou saindo. Não é uma informação, é apenas uma leitura e o contexto de tudo que aconteceu, né? O jogador ficou aqui 115 dias e foi negociado. Certamente não agradou muito o treinador. E o detalhe é que o Mailton ele é mais novo do que esse atleta, né? O Lucas Ramon. O Lucas Ramon tem 31 anos e o Mailton tem 27, se eu não estiver enganado, 27 anos. O São Paulo quer, no próximo ano, ter jogadores mais jovens. Essa era a ideia, né? Então, não bate muito, né, o perfil desse jogador com o Mailton. O São Paulo está trazendo um jogador que tem praticamente 4 anos a mais do que o outro que acabou saindo, tá? Então, mas é a questão que certamente ali o Crespo não deve ter gostado muito dele, sei lá, não deve ter agradado, ele acabou saindo. O perfil do Lucas Ramon, rapaziada, é um perfil mais ofensivo, tá? Um jogador que apoia bastante no ataque e na questão defensiva ele tem um pouquinho de dificuldade, assim, mas ele é mais ofensivo, é um lateral que sai mais pro jogo. Certamente em uma zaga com 3 zagueiros, né? O Hernan Crespo ele vai acabar utilizando ele mais como ala ali, né? Para ser aquele jogador mais ofensivo mesmo, visto que o Crespo não usa muito ponta, né? Então tem esse ponto aí também, tá? Aí alguns lances dele, partidas com a camisa do Mirassol, uma jogada ofensiva aí, a sofrendo a falta, uma agora em profundidade. Então detalhe também, que ela ia falar sobre isso agora. O último passe dele, rapaziada, às vezes ele peca bastante, tá? Na finalização, na assistência, né? Em alguns momentos lembra até um pouco o Igor Vinícius, digamos assim. Mas é um jogador que é melhor, tá? Do que o Igor Vinícius. Mas é só um comparativo para vocês, porque o Igor Vinícius, às vezes, ele chegava bem em profundidade, na linha de fundo, tinha esse perfil igual do Lucas Ramon, só que no último passe ali, ele acabava que pecava um pouco, tá? Então, é um detalhe importante, ó, mais um lance ofensivo, cruzamento dele. Aí, o jogador errou a cabeçada. Aí, mais defensivo, roubando a bola, tendo uma leitura de roubada de bola e saindo pro ataque, né? Mais uma jogada defensiva, mais uma jogada defensiva dele aí, desarmando. Vamos ver aqui. Jogada ofensiva agora. Veio pra frente, sofreu a falta, acabou sofrendo uma falta ali, chamou a responsa, né? Tentou
atacar, mas sofreu a falta. Jogada defensiva agora, desarmando pelo alto. Desarmando mais uma bola fácil. Afasta. E agora aqui só para ver os golzinhos que ele fez com o Mirassol, alguns gols, tá? Esse que a gente já tinha visto, né? Que ele cabeceou meio que de costas. O outro cruzamento na área também, né? São gols ali mais dentro da área, né? Não foi nenhum gol assim de jogada construída, chutando, finalizando, né? E aí um de cabeça na época do Sport. Mais uma vez o replay aí, cabeça, época do Sport. Agora alguns lances da época do Goiás aí, ó. Já tem um tempinho isso, uns 4 anos atrás mais ou menos. E se eu não me engano, pessoal, o cruzamento dele ali, tá? Se eu não me engano, o São Paulo tentou contratar esse lateral direito, acho que há uns 6 anos atrás. Na época que... não lembro se ele estava no Goiás ou no Sport, não lembro agora. Mas o São Paulo já chegou a tentar contratar ele em algum momento, tá? E tá chegando agora com 31 anos, para você ver, né? Quando tá um pouquinho mais novo, o São Paulo tem dificuldades. Aí quando já tem uma certa idade, se destacou um pouquinho ali em uma temporada, o São Paulo começa a intensificar, né, a contratação, a busca no atleta. Tem uma jogada defensiva. Ele não é assim um jogador fraco defensivo, tá? O que eu quis dizer é que o perfil dele é mais ofensivo. Em alguns momentos ele vai sofrer um pouquinho na questão defensiva, por ele ser um jogador mais ofensivo, tá? Um jogador que dá muito bote, é um jogador que tenta em linha alta ali realizar desarmes, tá? Fazer interceptações. Então ele é um cara um pouco mais explosivo, digamos assim, tá? Então tenta dar o bote e tal, sai um pouco ali da questão defensiva para desarmar. E para um sistema de 3 zagueiros, isso talvez não deva ser algo negativo, vai ser algo até talvez positivo, né? Ele jogando com 3 zagueiros, ele vai ter essa liberdade de jogar dessa forma, saindo ali da defesa para dar o bote, porque vai ter 3 zagueiros, aliás, cobrindo um pouco ele. Então, isso para o sistema que o São Paulo adota com o Crespo, não é algo ruim, tá? Mas mais ofensivamente ele tem mais qualidade. Aí mais uma chegada, linha de fundo, rolando para trás, gol do Goiás. Até combinou, até rimou. Bom passe, né? Ele nem olhou, né? Sei lá, nem olhou, daí tocou para trás ali. O pessoal tem elogiado muito ele na época do Mirassol, rapaziada. Eu vou ficar um pouco mais com cautela dessa vez, porque quando o São Paulo trouxe o Mailton, e eu fiquei bastante iludido, vocês viram aí nos vídeos, né, que gravamos. Eu criei uma expectativa muito boa no Mailton, mas infelizmente ele não vingou, mas eu acho que nem deu tempo muito, né, de ter uma avaliação mais profunda no Mailton. O jogador, sei lá, não teve tantas oportunidades, o time do São Paulo estava ruim, né, tava tudo bagunçado, e fica difícil alguém chegar e se destacar, né. Mas tá aí, lances do Lucas Ramon, comenta o que você achou. Ele não tem histórico de lesões, tá? É um ponto também muito positivo. Aqui para vocês, os números dele da atual temporada, a Série A do Brasileiro e Campeonato Paulista. Ele disputou 31 jogos na Série A do Brasileiro e no Paulista 13 jogos. Ele marcou 4 gols e deu 5 assistências. Esses foram os números do lateral direito aí, tá? Ele sofreu 8 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez. 1,78 m de altura, tem até uma altura legal para um lateral direito, né? E a única lesão que ele teve foi em outubro desse ano, onde ele ficou 23 dias em recuperação, perdeu 4 jogos lá no Mirassol. Ele teve um entorse no tornozelo, nada muscular, então é um ponto positivo, né? É um jogador que não se machuca, mas ele tem uma idade que começa a ter um pouco mais de atenção, né? 31 anos, é um jogador que chega nesse momento da carreira, precisa ter um acompanhamento melhor, tá? Para evitar que tenha lesões. Então tá aí o Lucas Ramon, que se vier de fato para o São Paulo, que seja muito bem-vindo e faça sucesso. Esse é o vídeo, rapaziada. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!